Olá, povo de Cristo, a graça e paz, tudo bem com você? Muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Colégio do Discípulo, canal onde todos nós somos alunos. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz, tá bom? Sou diácono da Assembleia de Deus em Jardim Redentor, aqui no Rio de Janeiro, do campo de Bento Ribeiro, tá? O Ministério Boa Esperança, presidida pelo pastor Emanuel da Silva e dirigido pelo meu querido amigo e pastor Rodrigo Moreira Lima, tá bom? Onde eu sirvo como diácono, uma igreja que tem um campo missionário muito vasto. Agora, por exemplo, a MIB, que é Ministério Boa Esperança, acabou de traduzir a Bíblia para o Tupi e o Guarani, levando para as aldeias indígenas, tá bom? Então vai lá no Instagram, MIB Bento Ribeiro, para você ver esse fenomenal trabalho. Na verdade, não traduziram na escrita, tá? Mas a Bíblia pelo áudio, e os índios estão tendo o privilégio de ouvir as escrituras na sua própria linguagem, tá bom? Então é um dos trabalhos missionários aí do nosso campo. Aproveitando para mandar um forte abraço para todos os nossos professores da Assembleia de Deus em Jardim Redentor. Bom, para você também que sempre nos ajuda aí no nosso canal, os administradores também do grupo Manual da EBD, nosso grupo no WhatsApp, cujo link está na descrição se você quiser entrar, tá bom? O presbítero Daniel José de São Paulo, a missionária Rosália Araújo, secretária do grupo, que é lá do Espírito Santo também, meu amigo, meu irmão Lindbergh Faria, que também é do Pará, e meu amigo missionário Antônio Flávio, que é também do Espírito Santo. Meu abraço para todos, você que sempre comenta, sempre está com a gente aqui dando uma força aqui no canal, aos novos inscritos também, você que está chegando, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que não é inscrito, não se esqueça de, em 10 segundos, ajudar o nosso canal fazendo aquele combo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilha com alguém esse vídeo, comente e não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos, tá? Hoje nós vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 13, tá? É a penúltima lição da revista da CPAD dos adultos do 4º trimestre, comentada pelo pastor Wagner Gabi, tá? Que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, tá bom? Já é a penúltima lição e nós já estamos elaborando as lições do 1º trimestre de 2024, tá bom? Após a última lição, que será a próxima, a 14ª lição, nós faremos o resumo do 4º trimestre e também a apresentação da nova revista, tá bom? Na última lição, na próxima lição, nós já vamos falar um pouco da nova revista para você saber, tá bom? Do assunto, tá? Essa lição agora, que é de número 13, vamos estudar presencialmente nas nossas igrejas no dia 24 de dezembro, na maioria das igrejas. Algumas têm as suas agendas, principalmente por ser dezembro, tem Natal, festividade de final do ano. Então algumas lições devido a Santa Ceias também são adiadas ou adiantadas. Então, na maioria vai passar no dia 24 de dezembro, tá? Essa lição que tem por título O Propósito de Missões, tá? Então vamos ver o propósito e responsabilidade da igreja no mundo, tá? Para isso nós temos como texto áureo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, onde Paulo diz: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A verdade prática diz que pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. E para isso nós temos na leitura bíblica em classe o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 14, tá bom? Não vou ler a leitura bíblica em classe, mas nós vamos falar um pouco sobre ela, tá? Mas não vou ler ela para ganharmos tempo, tá bom? Não se esqueça, na descrição tem link com subsídio, com dinâmica, tem link das redes sociais, aonde você vai encontrar a leitura diária para você poder trabalhar. Nós fazemos os cartazes da leitura diária
muito bom, muito elaborado para você poder trabalhar as suas lições, tá bom? Também tem um link do nosso grupo no WhatsApp, o grupo Manual da EBD. Vai lá, clica no link, entra no grupo e lá nós juntos trabalhamos a semana toda, cada trimestre, cada lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E juntos vamos sendo sempre edificados pela Palavra de Deus. No texto áureo, Paulo ele apresenta algumas verdades importantes, que nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte, porque se anuncia o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Tá? Paulo está dizendo, eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Tá? O termo orgulho se aplica, se refere àquilo em que alguém se gloria. Tá bom? Então Paulo ele está dizendo que não há mérito próprio, não há motivo de orgulho em pregar o Evangelho. Tá? A segunda parte, Paulo diz, pois me é imposta essa obrigação. Então, Paulo está dizendo, afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Tá? Ele usa o verbo impor, ele diz, me é imposta essa obrigação. E impor significa tornar obrigatório ou indispensável, é forçar-se a cumprir. Tá? E ele fala que é imposto essa obrigação. No texto do original, no grego, o termo usado, ananke, significa, sugere necessidade. É a obrigação do trabalho, é uma determinação, é um decreto, tá bom? E, em terceiro lugar, Paulo diz, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É interessante que o termo ai estão sempre referidos na Bíblia como juízo, castigo de Deus. Isaías ele usa no capítulo 5 alguns ais. Jeremias também usa o termo ai para se referir à punição, a castigo, a juízo de Deus. O próprio Jesus em Mateus 11, 21, ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor, ou menos juízo, para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, ou seja, e etc, e etc. Mostra claramente que o termo ai está sempre ligado a juízo. Tá? E é interessante quando nós lemos Tiago, capítulo 3, versículo 1, Tiago diz que há um juízo, tá? Maior, mais duro, para quem se dedica ao ensino da palavra. Juízo esse que Paulo revela aqui também, que se dá a negligência em pregar essa palavra. A gente vai ver isso no decorrer da lição, tá bom? A introdução nos apresenta o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura, não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e a sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos essa semana. E eu digo, esse é o assunto que estudaremos hoje aqui nesse vídeo no nosso canal, tá bom? Não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar, põe no grupo da sua igreja, manda para alguns amigos, faça das lições da escola dominical assuntos a serem compartilhados e conversados. Por falar nisso, comente aqui nessa lição, vamos conversar sobre a lição aqui nesse vídeo. Quando você comenta, o assunto não se restringe apenas a esse vídeo, mas faz com que ultrapasse apenas a esse vídeo, tá bom? O tópico 1 fala sobre o alvo da obra missionária, e o subtópico 1 fala do fundamento da realidade salvífica, e o subtópico 2 fala de um propósito global, tá bom? Eu vou aqui repetir o que o pastor Ciro Sanches Ciborgue, ele disse no vídeo dele, então méritos ao
pastor que eu sempre acompanho, tá? Não só as aulas da escola dominical, mas os assuntos escatológicos são muito bons, tá? E os livros do pastor Ciro Sanches Cyborg, né? Tem os livros Erros que Pregadores não devem cometer, e alguns outros são muito bons. Ele fala o seguinte: a grande comissão tem alguns aspectos, tá? Ele mostra que antes de ser assunto aos céus, Jesus ele deixou 5 aspectos da grande comissão. Nós vemos isso em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24, João 20, 21 e Atos capítulo 1, tá? O primeiro aspecto é o alvo. Qual é o alvo da grande comissão? É fazer discípulo de todos os povos e ensiná-los continuadamente. Ele diz isso em Mateus 28, no versículo 19 e 20. Tá? Já disse James Eldon Taylor: o ide de Jesus é um mandamento a ser obedecido. Tá? E isso se tem com a pregação e também com o exemplo de vida para que se forme discípulo. Você não forma discípulo apenas com a pregação, mas com a pregação e com o seu testemunho de vida, tá bom? Então, Jesus manda fazer discípulo de todos os povos, isso é missão. E aqui fala do segundo aspecto da grande comissão. Todos os povos, ou seja, é o alcance. Qual é o alcance da grande comissão? O alvo é fazer discípulo de todos os povos e o alcance é levar o evangelho a todo mundo e a toda criatura, conforme Marcos 16, versículo 15. Então a igreja deve levar o evangelho a todo mundo. E o terceiro aspecto é a mensagem, conforme nós vemos em Lucas 24, do 46 ao 49. Tá? É pregar, é proclamar, é a mensagem cristocêntrica, é o apelo ao arrependimento para a remissão do pecado. É só nós olharmos a pregação dos apóstolos, a pregação da igreja primitiva. Cristo era o centro e sempre havia um apelo ao arrependimento e à conversão. Então essa é a mensagem. Em quarto lugar, o modelo. E Jesus diz isso em João 20, 21. Ele é o nosso modelo. Ele diz: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então Cristo é o nosso modelo. E em quinto lugar, né, o quinto aspecto da grande comissão, repetindo, o primeiro é o alvo, fazer discípulo de todos os povos. Segundo é o alcance, levar o evangelho a toda criatura. Terceiro, a mensagem, que é a proclamação do evangelho. Em quarto é o modelo, que é Jesus. E em quinto, o poder, citado em Atos capítulo 1, versículo 8. Receberão poder do Espírito, ou do grego dinamis, né, a virtude, é o poder dinâmico do Espírito Santo, para ser testemunha até os confins da terra, tá bom? Nós vemos na leitura bíblica em classe de Apocalipse capítulo 5 que o resultado futuro das missões no céu. Existe uma reunião no céu onde João ele é transladado e ele assiste essa reunião, e aí você vê que cantavam, capítulo 5, versículo 9, cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E aí João ele diz que olha e ele vê muitos anjos ao redor do trono, e ele vê o grande número de multidões, de todos os milhões e milhares de milhares. E essa multidão de toda a terra, tá? Ele diz que toda criatura do céu e da terra, e debaixo da terra e do mar, e de todas as coisas que há sobre o mar, eles louvam ao Senhor Jesus. Então, basicamente, nós vemos o resultado das missões na terra refletido no céu. João ele tem uma visão futura de uma reunião no céu, onde todos os povos de toda cultura, de toda tribo, de toda língua, louvam ao Senhor. Esse povo chegou ao conhecimento da salvação através de Cristo, através da pregação da igreja na terra, através do convencimento do Espírito Santo, que vem através da pregação que é feita pela igreja. Tá bom? Então, tudo isso citado em Apocalipse capítulo 5 é resultado da obra salvífica realizada no Calvário. Deus enviou o seu Filho a esse mundo para salvá-lo, dando a sua própria vida. O Pai e o Filho envia o Espírito Santo. E Jesus enviou a igreja ao mundo para pregar o Evangelho. O pastor missionário Rivaldo José, em seu livro Missões como Ouvirão, ele define missões como
o trabalho amoroso de Deus para trazer a espécie humana, como igreja, para perto de si. Como consequência secundária, missão é o ministério global da igreja para a evangelização mundial, ou qualquer atividade na qual os cristãos estejam envolvidos com a evangelização mundial. Assim como vemos no texto da leitura bíblica em classe, são povos de toda tribo, de toda língua e povo e nação. Então nós vemos que o mundo deve ser alcançado pela notícia da salvação. Existe uma obra feita no Calvário para a redenção, para a salvação da humanidade. E essa notícia precisa chegar a todo mundo. O termo evangelho, que é uma conjunção de duas palavras gregas, evangelion, que significa boas novas ou boas notícias. O termo era usado para se referir a alguém de um reino que era responsável por levar a notícia de vitória. Quando se tinha uma batalha, o exército vencedor tinha alguém responsável para levar a notícia de que se houve essa vitória. Então, essa mensagem era chamada das boas novas ou do evangelho. Então, a igreja, ela é responsável por levar essa boa nova, essa boa notícia ao mundo, tá bom? Então a igreja, ela é responsável. E nós vemos que existe muita urgência em levar essa mensagem. Primeiro porque as estatísticas mostram que cada vez se cresce o número de pessoas que não ouviram falar de Jesus. A cada dia, milhares de pessoas morrem e vão para o inferno, infelizmente. Então há uma urgência. Existe também uma urgência porque os sinais são gritantes e mostram que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Como ele mesmo prometeu em João capítulo 14, ele disse que iria preparar lugar e iria voltar e nos levar para onde ele estivesse. Em Apocalipse 22, ele também diz que em breve ele viria. Então ele voltará para arrebatar a sua igreja. Por isso, nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Assim como Paulo fala a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 4, no versículo 2. Pregar o evangelho a todo mundo é uma urgência, uma necessidade e uma obrigação da igreja. O tópico 2 fala, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. O subtópico 1 fala, qual é a nossa disposição? E o subtópico 2, pois me é imposta essa obrigação. Paulo mostra, no versículo do texto áureo, não que ele fazia obrigado, mas que ele entendia que essa satisfação de ter uma responsabilidade de pregar o evangelho, ele fazia por satisfação, voluntariamente, ele se colocava à disposição para cumprir essa obrigação. E o comentarista pastor Wagner Gabi, ele faz uma pergunta, como está a nossa disposição? O missionário Rivaldo José, ele cita que existem alguns fatores que retardam o cumprimento do trabalho missionário pela igreja. O primeiro é a ignorância dos crentes. Como é triste saber que muitos crentes vivem uma vida cristã fora do plano de Deus, porque alguém lhes deixou de ensinar a sua parte no cumprimento da missão da igreja. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai, em Mateus 10:8. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, está escrito em Atos 20:35. Quem é crente apenas para receber as bênçãos de Deus e deixa de fazer missões, está perdendo um grande gozo que de outro modo não terá. O segundo fator que retarda o cumprimento do trabalho missionário da igreja é a doutrina corrompida. Ele cita o fato de teólogos liberais terem influenciado sensivelmente o mundo cristão atual. Aqueles que abraçam o liberalismo perdem o fervor do cumprimento da missão da igreja. A teologia liberal não aceita as escrituras literalmente, nem a inspiração plenária. A salvação é geralmente redefinida em termos sociais ou políticos. Como resultado disso, a missão da igreja se torna tão diluída que para muitos consiste simplesmente num trabalho visando o melhoramento da humanidade. E o terceiro fator que retarda o cumprimento do trabalho missionário da igreja é a mornidão do amor dos crentes. Quando numa igreja apaga-se o fogo do avivamento, os primeiros sinais são a falta de dedicação dos crentes. E, é claro, a falta de amor
com as almas, tá bom? Paulo ele mostra também, no texto de 1 Coríntios 9,16, que se negligenciarmos essa responsabilidade, haverá um duro juízo. Como nós vemos, por exemplo, na parábola escatológica dos dois servos, lá em Mateus 24, versículo 45 ao 51, como nós vemos também na parábola escatológica dos 10 talentos, em Mateus 25, do 14 ao 30. Então, a frase do texto, pois me é imposta essa obrigação, mostra como Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho. E quando ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho, as duas frases juntas mostram que existe-se uma obrigação e, no caso de uma negligência, existe-se uma punição. Então, é um privilégio termos essa obrigação, pois foi através do que Cristo fez na cruz que nós ganhamos o direito, tá? O privilégio de pregar o Evangelho, de mostrar para o mundo aquilo que Cristo fez para a remissão do mundo, para a salvação do pecador. Então, para qualquer cristão, pregar o Evangelho não é uma opção, tá? É uma obrigação, é uma imposição divina, sujeita à punição divina se negligenciarmos. Então Wesley dizia que todo cristão deve estar pronto a morrer ou a pregar. Oswald Smith disse certa feita que todos somos chamados, uns para o outro lado do mundo e outros para o outro lado da rua. Como conclusão, nós vemos que há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para o pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Eu espero ter contribuído com você em mais essa lição e te espero até a próxima lição. A graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Um abraço, Deus continue abençoando a nossa Escola Bíblica Dominical.